E aí, guerreiros da fiação, eu aqui de novo, tô dando risada porque vai ser divertido esse vídeo aqui, mais uma furdunça. Bom, o pessoal gosta de mandar vídeo aqui perguntando para mim o que eu acho de tal coisa. Então eu vou estar atendendo aí uns amigos, né, que me perguntaram o que eu acho, e para mim achar eu tenho que fazer o vídeo. Então, o Ronildo da Fiação Garcia, o Fábio Costa da Fábio Costa Fiações, mais alguns aí me mandaram esse vídeo. Eu acho que vocês também já viram, me perguntando o que eu acho disso. Então, roda a vinheta, vamos ver o vídeo aí, vocês vão saber o que eu acho disso. É o seguinte, vamos lá. Como eu disse aí, o pessoal pediu para me avaliar um vídeo aí, ter a minha opinião, é isso que eu vou fazer. Atendendo aí o Nildo da Fiação Garcia, o Fábio Costa da Fiação Fábio Costa, mais alguns outros aí que me perguntaram o que eu acho. Então vamos estar falando aí sobre o vídeo. O vídeo em questão é um afiador aí que ele propôs uma certa mudança numa parte do alicate. Aí me perguntaram se eu acho correto ou não. Bom, eu vou responder de acordo com o que de acordo com a matemática, o que eu acho disso. Eu respeito muito isso aí, tá? Nesse vídeo ele propôs que se fosse feito no dorso, tá? Uma mudança que seria o quê? Nós fazemos como? Nós fazemos na lateral, assim, né? Ou assim, do jeito que eu faço, ou assim. Ele propôs que se fosse feito assim, para que se aproveitasse o raio do, do rebolo, para que esse formato ficasse aqui, né? Aquela bacia aqui, né? Aquele raio aqui, tá? Aí me perguntaram o que eu acho disso. Bom, em primeiro lugar, eu vou estar repetindo aqui uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que vêm ter treinamento, fazer reciclagem aqui. Todo profissional que escolhe uma área, ele tem por obrigação saber destrinchar aquilo que ele vai trabalhar. Vamos supor, um médico, ele tem que saber o quê? Do corpo humano. Bom, nós temos vários tipos aí de segmento de médico, urologista, cardíaco, né, pediatria, e cada um na sua especialidade, então ele tem que saber aquilo lá para ele poder exercer a profissão, né, com maestria e com objetividade. Porque senão ele não é um médico, ele é um picareta. Um mecânico, ele tem que conhecer o funcionamento do carro, do motor, do freio, embreagem, né, sistema hidráulico, alimentação, bomba, enfim, saber tudo, porque senão ele não é um mecânico, ele é um mecânico. E isso é com todas as profissões. No nosso caso, a fiação. Com quem nós trabalhamos? Com tesoura, com faca, alicates, enfim, outras ferramentas de corte. Nós temos por obrigação saber qual o desempenho daquela ferramenta e destrinchar essa ferramenta. E nós sabemos que o ângulo em si, ele está associado com todas as ferramentas de corte, tanto em questão de resistência como em questão de qualidade de fio, né? Então é muito importante que nós saibamos lidar com isso e saibamos também explicar isso quando se tornamos um instrutor, passar isso para o aluno. Eu vejo uma preocupação muito grande em saber só de fio. Vocês preguiçosinhos aí que estão ouvindo eu falar, eu vou estar mostrando aqui, tá? Ó, passo a passo. Então eu espero que vocês acompanhem aí, que eu vou estar falando sobre esse assunto, mostrando de acordo com o que eu sei de ângulos. Então, eu vou para a lousinha lá e vou tentar explicar de uma maneira fácil para vocês entenderem, porque não é muito fácil para algumas pessoas, talvez não saibam de desenho, então eu vou estar explicando aqui de uma maneira bem fácil. Eu tenho aqui, ó, 3 papéis com alguns desenhos. Então eu vou estar, para facilitar vocês, eu vou estar explicando o que significa cada desenho. Essa parte aqui, esse desenho aqui, eu estou querendo mostrar o alicate assim, ó, olhando essa parte aqui, tá, ó, de cima. O dorso dela, não assim, tá? Não estou mostrando assim, estou mostrando assim, tá? Essa parte. Essa aqui, eu estou querendo que vocês vejam o alicate de frente, assim, ó. Tá? Ó. Assim, de ponta, como se estivesse olhando para a ponta dele. Essa parte aqui é bem mais fácil, né? Nós estamos olhando o alicate de lado. Certo? E consequentemente aqui eu vou estar explicando as mudanças, tá? E eu vou fazer uma relação de resistência através do triângulo aqui para vocês explicar, para mim poder fazer vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, primeiro,
Nós temos aqui no alicate, ele de costa para a gente, olhando pelo dorso, uma formação geométrica de triângulo. O triângulo está presente em tudo, pessoal. Eu costumo dizer o quê? Antigamente, quando eu treinava lá em São Paulo, eu ia numa academia, ela era muito grande. E eu tinha que desviar dos pilares, né? Porque os pilares que davam sustentação no prédio. Isso é um prédio bem antigo. O que nós vemos hoje? Hoje você vai aí em grandes rodoviárias, grandes construções, e você não vê mais aquele pilar. Você olha ali, ó, em aeroporto, por exemplo, aquela multidão de gente, você não vê um pilar. Aí você olha para cima e você vê o quê? Um agrupamento de triângulos, tá? Ferragens com triângulos trançados, geometricamente ali, todo calculado, para poder segurar, sustentar aquele peso todo, né? Então hoje nós ganhamos espaço, não temos mais aqueles obstáculos lá de pilares enormes em nossa frente. Em compensação, temos lá em cima aquele monte de triângulo. Então o triângulo é uma figura muito importante na matemática, na mecânica, ela está presente em tudo na vida, em tudo, tá? Só dar um exemplo aqui. Vocês já deram para perceber que temos triângulo aqui, triângulo aqui, triângulo aqui. Em toda a área do alicate nós temos triângulo, só não temos na parte do cabo, né? O cabo é uma combinação de alavanca raiada para você ter um conforto na pegada e exercer pressão. E essa pressão, ela vai ser justamente controlada pela distribuição dos ângulos da figura geométrica de triângulo aqui no bico, para você não poder danificar a sua ferramenta. Então vamos lá. Para simplificar, eu tenho aqui uma figura de um triângulo básico, aqui uma pirâmide. Então, se eu quiser exercer uma pressão X que equivale a um peso Y aqui, eu preciso fazer um cálculo para saber quanto que eu tenho que ter de base aqui, tá? Para isso não desmoronar. Então eu posso exercer uma força aqui, depois que eu fizer o cálculo, que isso vai suportar. Da mesma maneira, as ferramentas, tá? Elas são feitas assim, tá? Então, hoje em dia, tudo tem uma estrutura, tá? Tudo. Como eu estava falando, uma construção, um prédio, uma casa, qual é a estrutura que vai aguentar toda essa pressão de peso, né? Que exerce nessa construção? É o alicerce. Então, a estrutura da casa é o alicerce. Se eu chegar aqui, ó, aqui tem um alicerce aqui embaixo, ali tem uma coluna. Eu não posso sair quebrando aquela coluna lá, porque ela está ligada ao alicerce que dá sustentação na minha casa. Ah, eu quero abrir uma porta, eu vou quebrar aquela coluna. Eu estou ferrado. Isso eu não posso fazer. Porque a estrutura da casa, de qualquer outra coisa produzida, ela é intocável. Tá? Ela é intocável. Qual é a estrutura de um veículo, de um carro, de uma moto? É o chassi. Eu não posso mexer lá no chassi, que alguma coisa vai acontecer com a estrutura da moto. Ela pode dançar na pista, pode não suportar mais o peso que suportava, tá? A estrutura do corpo humano é os ossos, tá? Enfim, tudo tem uma estrutura. E a do alicate? Qual é a estrutura do nosso alicate? São as distribuições dos ângulos, tá? Essa é a estrutura do nosso alicate. Então, já por aí, eu já condeno essa proposta de raiar o alicate no dorso. Já por aí, tá? Mas eu vou mais fundo para que vocês possam me entender. Tá? Porque o que me dói é muita gente ver isso e falar, será que tá certo? Vou fazer ou ficou bom? Tá, mas que preço você pagou para isso ficar bom? Mas ficou bom como? Até quando? É isso que é importante. Então vamos lá. O original, vamos continuar aqui. Então você de frente, você pode ver que é tudo triângulo. Nós temos aqui, ó, uma combinação de triângulo, porque o dorso é um triângulo. Ó, se eu fizer um pezinho aqui, eu tenho um triângulo aqui. Tá? Se eu fechar um pezinho aqui, eu tenho um triângulo aqui. Tem um triângulo lá na lâmina interna, tá? Em cima dele eu tenho, ó, um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, cinco triângulos, seis triângulos eu tenho aqui, ó, seis combinações de triângulo. Onde os dois triângulos mais fracos que eu tenho do bico são justamente esse triângulo aqui, ó, esses de baixo, que são as lâminas, que vai afinando, porque as lâminas de ferramenta são cunhas. Tá? O que é uma cunha? É isso aqui, ó. O que determina a resistência e o teor de corte de uma cunha? Uma paradinha para atender aqui, mas vamos continuar. Eu estava dizendo sobre a cunha. O que determina a resistência e o teor de corte de uma ferramenta, de uma lâmina, da cunha? Na fiação a gente fala assim, que quanto menor o ângulo, maior o seu poder de corte, menor a sua resistência. Quanto maior o ângulo, maior a sua resistência e menor o seu poder de corte, tá?
Então, isso é o princípio da afiação. Bem, vamos lá. Então, nós vimos aqui que tem vários triângulos aqui. E que é esse triângulo aqui? Vamos entender o alicate. Na ponta, nós vemos que tem um triângulo aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, fazer esse fechamento todinho aqui, eu tenho um triângulo. E tenho mais uma combinação de dois triângulos aqui, ó, se unindo aqui na ponta, tá? O ponto frágil do alicate, todo mundo sabe que é aqui, ó, né? Aqui é o ponto de quebra do alicate. Mas qual a função desses dois triângulos fechados aqui? Muito bem. Quando nós pegamos o alicate e fazemos o movimento de trabalho, tá? Fazemos esse movimento aqui, nós fazemos uma pressão no corte, toda essa pressão é transmitida lá para a ponta, que é aqui, ó. Lembra que eu falei que nós fizemos uma pressão aqui, o que aguenta é a base? Então a base é justamente aqui, onde é o ponto de fraqueza. Se você passar do limite, a gente quebra o alicate aqui. É justamente essa base. E qual a função, então, desse triângulo aqui? É justamente não deixar a ponta fazer isso, ó, quando você exercer essa pressão. Ela tem uma resistência até essa força chegar aqui, ó, que é a força suficiente para o corte, porque a Mundial mesmo diz que quando o corte acontece, quando se exerce uma pressão no fechamento, que encoste as duas pontas e gere uma pequena abertura que vá se fechando durante o corte. Aí acontece o corte, ou seja, nós temos que fazer uma pressão para as lâminas se tocarem e depois elas se soltarem o corte. Passou disso, o alicate começa a ter problema de querer trincar ou entortar aqui. Por quê? Porque nós temos um triângulo aqui dando resistência para a parte mais fraca do alicate. E qual é a parte mais fraca do alicate? Bom, pode continuar gravando, o que foi? Vou ter que parar de novo que minha neta chegou. Aí, pessoal, aqui é assim, ó, fazendo vídeo, buscando a neta. Fala oi pra galera aqui na câmera. Fala oi. Oi. Vai lá, acabou. Vou gravar o vídeo aqui. Pessoal, aqui não tem edição não. Aqui a gente manda o pau mesmo. Vamos lá. Bom, então... O que eu tava falando? Eu nem lembro mais. Bom, então qual é o ponto mais fraco que nós temos no alicate? Justamente aqui, galera. A ponta. Por isso que tem essa combinações de triângulo aqui, ó, na pontinha, para sustentar toda essa pressão exercida lá no cabo. Bom, aí vem o gênio, né, e fala o que quer mudar o alicate. Pô, mas será que ele sabe disso aqui para ele fazer isso aqui? Porque se ele souber disso aqui, ele não faz isso, tá? Bom, vamos lá. Original. O bom em matemática e horrível em português. Original. Nós temos aqui, ó, uma linha reta, que é a costa da mesa, né, onde vai o eixo aqui. Então nós temos aqui mais ou menos um ângulo, mais ou menos de 170 graus aqui, ó, nessa abertura aqui, tá? Porque há um declínio aqui, né? Depois nós temos aqui um ângulo de mais ou menos aqui, do dorso à lâmina do fio, de 45 graus. Mais ou menos, estou dizendo, tá? E depois nós temos aqui, ó, um ângulo de mais ou menos 45 graus de uma lâmina para outra, né? Aqui, então uma combinação de ângulos, justamente para dar essa força. Quando a lâmina se fecha aqui, ó que interessante. Esse ponto aqui está aguentando a pressão da lâmina. Quando a ponta se toca, esse aqui está aguentando a pressão da ponta até o deslocamento finalização do corte. Olha que interessante a matemática. Então tem um objetivo. Aí o cara veio lá e fez isso aqui, tá? Ele fez esse raio aí. O que ele fez aqui, pessoal? Ele diminuiu o poder de corte da ferramenta? Não diminuiu, porque a corte está aqui, tá? Mas o que aconteceu? Lembra lá atrás que eu falei da cunha, que envolve resistência e poder de corte? Tá? Então, aqui quando ele fez esse assassinato aqui, ele tirou esse material que tinha aqui, ó. Vou tracejar uma linha aqui, e é justamente essa que ele tirou. Não existe mais isso aqui. Então, se eu falei lá no começo que nós tínhamos aqui no alicate original 45 graus, nós já temos só a metade de 45 graus aqui, né? Nós temos aqui 22 graus mais ou menos e meio, 22,5 aqui só, porque ele tirou a outra parte que dava resistência ao alicate. Com isso, nós perdemos o que aqui? Resistência do bico. Provavelmente, se essa manicure é uma daquelas mais nervosinhas que aperta o alicate com mais brutalidade, esse bico vai abrir. Esse pedacinho aqui, ó,
esse pedacinho aqui vai abrir, porque ó, no raio, a resistência dele acaba bem aqui, ó. Quando ele dá essa volta aqui, ó, ele acaba bem aqui. Essa parte aqui vai ficar vulnerável, tá? Então, já por aqui, eu já condeno isso aqui. É errado. Ele tirou, quando ele tirou isso aqui, ó, esse material todo aqui, isso é massa. Ó, massa. Massa é resistência. Ele tirou resistência. Ele tirou material que tinha um propósito aqui. Quando nós desgastamos o alicate no dia a dia, diminuindo ele, há uma diminuição, sim, mas não de resistência, porque nós respeitamos, ele vai diminuindo de acordo com seus ângulos, nós não mudamos nada. Então, é diferente disso que foi feito aqui. Aqui ele danificou a estrutura do alicate, por isso está condenado. Tá? Eu, na minha opinião, reprovo, tá? Não apoio isso aqui, se é isso que vocês queriam saber. Não sei se eu fui bem claro nas explicações aqui, mas eu fiz o meu possível. Qualquer coisa aí, só perguntar de novo, a gente vai estar fazendo outro vídeo. Mas isso daqui não se faz, tá bom? Então essa é a minha opinião aí. Espero ter ajudado a galera aí, sem maldade. Já tem uma maldadezinha, né? No ar. Mas, beleza? Fica com Deus. Obrigado.